Nós aprendemos com a vida e com o vivenciar do ser humano que tudo tem prazo de validade. E eu pergunto para você, qual é a validade da sua culpa? E o que é culpa? Culpa é um sentimento de arrependimento ou remorso por ato cometido. Mas quanto tempo dura a sua culpa? Quando se fala de culpa, precisa se falar imediatamente de perdão. Mas às vezes nós nos sentimos tão culpados que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos, mas a culpa fica instalada no nosso coração. A culpa também precisa ter um prazo de validade e esse prazo tem que ser curtíssimo, porque o perdão, ele absorve você de toda a culpa. Viva sem culpa. Eu sou o pastor Jonatas Faustino em mais um Momento da Fé. A vida é feita de fases, e em cada uma delas, cuidar de quem somos e de quem amamos faz toda a diferença. Cuidar vai além de um serviço, é estar presente em cada detalhe, oferecendo o que você e sua família precisam para viver com saúde, tranquilidade e bem-estar. Reunimos em um só lugar: clínica médica, clínica odontológica, clínica de fisioterapia, laboratório próprio e assistência pós-vida. Aqui, sua família é mais do que cliente, é parte da nossa história. E nós somos muito mais do que você imagina. Grupo Avelar, cuidando de você em todas as fases da vida. Mais uma obra entregue, mais um vídeo recebido. Sabe quem mandou dessa vez? Maria Isabel, aluna da Escola Polivalente lá em Moscas. Olha só. E hoje eu vim mostrar pra vocês a nossa biblioteca. Ela estava passando por uma reforma. Como vocês podem ver, ela aumentou bastante. Reforma com emenda parlamentar nossa, hein? Que cabem bastante livros pra gente estar estudando. Que legal, a turma toda estudando. A biblioteca agora tem climatização melhor. Então a gente agradece ar-condicionado muito naquele calorão lá de Moscas vai ajudar bem. Pra sentar aqui e compartilhar mais. Isso mesmo, tá vendo que legal? E a importância da emenda parlamentar? Igual essa aqui, nós já mandamos emendas parlamentares para várias outras escolas, não só para climatização, ar-condicionado, mas para melhorias também. Tá aí a importância da emenda mais uma vez. Nós estamos aqui, mas sempre de olho na obra. A vida. Almoço à vontade, com churrasco e sobremesa, por só R$19,99? Eu duvido. Pois pode acreditar, acabei de encontrar o lugar ideal para quem gosta de muita fartura no almoço. Por aqui tem buffet livre com muita variedade de guarnições e saladas, churrasco com vários cortes, sobremesa e você come à vontade pagando só R$19,99 por pessoa. Essa é a novidade do Fogo de Parrilla, que acabou de mudar o formato do seu almoço para te agradar ainda mais. Para quem ainda não conhece, o Fogo de Parrilla fica na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, número 280, em frente ao Posto Castanheiras. Agora é só correr para cá e se deliciar com essa promoção incrível. Janaúba é destino. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar o Gazeta Norte Mineira, trazendo notícias, prestação de serviço e muita informação. E um homem de 29 anos foi indiciado por matar o pai, o empresário de 49 anos. O crime ocorreu no dia 31 de março de 2025.
A Polícia Civil entendeu que ele cometeu homicídio qualificado. Ele teria planejado uma emboscada para o pai. A Polícia Civil concluiu hoje inquérito policial pelo crime de homicídio qualificado que ocorreu na Avenida Sanitária no dia 31 de março, praticado pelo filho de 29 anos contra o próprio pai de 49. Foi apurado que eles estavam em um estabelecimento comercial, sentados ali em mesas separadas e distantes entre si. Num determinado momento, o filho ele foi embora e se posicionou na rua lateral desse estabelecimento comercial. Ele se escondeu atrás de um veículo numa situação de emboscada, de tocaia, aguardou o pai sair, se dirigir ao veículo para ir embora e surpreendeu o pai ali com vários disparos de arma de fogo. O laudo de necropsia atestou como causa-morte uma anemia aguda hemorrágica. O autor ele evadiu do local, mas ele foi preso em flagrante delito no hotel da cidade. A autoridade policial ele ratificou a prisão em flagrante naquele dia. Foram iniciadas várias diligências investigativas pela Polícia Civil, pela Delegacia de Homicídios, principalmente, inclusive com análise das imagens de segurança ao entorno do local, oitiva de testemunhas, laudos preliminares, que constataram, inclusive, uma forte possibilidade deste crime ter sido planejado, premeditado pelo autor, porque ele teria chegado nesse estabelecimento comercial armado por volta das 17h30, ou seja, o local ainda não estava aberto. Ele aguardou o bar abrir e ficou ali por volta das 18 horas, o pai chegou junto com a sua companheira. Num determinado momento, esse pai ele teria ficado nesse estabelecimento e o autor teria ido embora em situação de tocaia, aguardando o pai passar e efetuar os disparos de arma de fogo. Então esse crime foi premeditado? Para a polícia, há uma forte possibilidade diante de toda a dinâmica que foi apurada através de análise de imagens de segurança. Para a polícia também, a motivação do crime, inclusive é uma motivação reprovável, torpe, foi por conta de um desentendimento que o autor e a vítima tiveram em razão de um fechamento de uma empresa no qual eles eram sócios. Então, essa empresa ela foi fechada há 1 ano, desde que teve o fechamento da empresa, pai e filho, eles não conversaram mais, e o filho, inclusive, apesar de ter ficado em silêncio, ter manifestado o direito constitucional dele de ficar em silêncio, várias testemunhas falaram que ele acusava o pai desses prejuízos financeiros e também acusava o pai em razão da sua atual situação de escassez financeira. Em si, qual que era a acusação do filho com relação ao pai? Ele se sentia passado para trás? Exatamente. O filho, em razão dessa empresa, ele acreditava que o pai, ao passar a matéria-prima, que o pai também tinha uma empresa, do plástico cru, da matéria-prima, ele acreditava que o pai passava esse plástico numa quantidade menor para ele. O que as testemunhas dizem a respeito da vítima visualizar o filho lá no local? Não demonstrou nenhuma surpresa? No local, ali no bar, inclusive era costume da vítima frequentar esse bar no mesmo dia e no mesmo horário, segundo várias testemunhas informaram isso. O pai, ele viu que o filho tinha chegado, percebe que os dois ficaram incomodados, um com a presença do outro, mas eles ficaram ali numa situação de normalidade. Até que o pai pergunta se o filho vai embora, e ele só vai embora quando ele tem certeza que o filho saiu do local. É possível dizer que esse pai, então, ele tinha medo de se encontrar com o filho? Ele se sentia ameaçado? Nós não temos essas informações elas não foram validadas, muito pelo contrário. Não tinha nenhuma ocorrência de ameaça de pai e filho, eles não conversavam diretamente entre eles. Eles sempre, quando eles tinham que resolver alguma situação, era sempre por intermédio de terceiros. Sobre o filho ser usuário de drogas, existe essa informação? Essa informação dele ser usuário de drogas não foi validada pela polícia. Doutor, é importante a gente destacar que nas últimas semanas aconteceram diversos crimes de homicídio, isso cria uma sensação de insegurança da população, porém a Polícia Civil tem trabalhado muito e esses casos são isolados, não tem relação, né? Exatamente. Nos últimos dias tiveram alguns homicídios na cidade de Montes Claros, o que gera essa sensação de insegurança é porque eles ocorreram num curto espaço de tempo. Mas se comparado com o último trimestre de 2024, houve uma redução dos números de homicídios aqui em Montes Claros.
A polícia ela tem se empenhado e tem se esforçado para apurar esses crimes, sendo que a maioria já está apurado e com inquéritos encaminhados à justiça, com autoria definida, com pedidos de prisão também. E vale ressaltar que aqui em Montes Claros a gente não tem um fenômeno de criminalidade organizada. Todos esses crimes, eles não tiveram relação entre eles. Geralmente eles estavam envolvidos com questões familiares, conflitos passionais e desentendimentos anteriores. Eu ainda tenho uma dúvida com relação ao homicídio. No momento da prisão para a Polícia Militar, ele confessou, não teria demonstrado arrependimento. Por que a mudança da versão quando foi questionado pela Polícia Civil? Na verdade, ele, no boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele confessou o crime e trouxe a motivação. No entanto, na Polícia Civil, é um direito dele, ele reservou o direito de falar só em juízo. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, pela emboscada e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. O inquérito foi encaminhado para a Justiça e o próximo passo será se o Ministério Público entender o oferecimento da denúncia. E o autor segue à disposição do sistema prisional. Ele tinha uma única passagem por porte ilegal de arma de fogo. Se condenado, vai pegar quantos anos? Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão. Indicaram na pergunta de Larissa com relação à arma que teria sido dada pelo próprio pai. O que a polícia conseguiu apurar com relação a isso? Surgiu uma informação de que a arma que foi apreendida com o autor, inclusive utilizada para a prática do crime, seria dada pelo próprio filho, mas apenas pelo próprio pai, mas apenas uma única testemunha que trouxe essa informação. No próximo bloco, uma entrevista com o Coronel Hansen, secretário municipal de Segurança Integrada de Montes Claros. O tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, de olho na sua segurança. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Equipamentos para segurança. Câmeras, vídeo porteiro, alarmes, profissionais treinados. Nós cuidamos melhor da sua segurança. Vigilar Alarmes, 3222-6578. 104,9 FM, Rádio Gazeta. Músicas sobre fé, amor e prosperidade espiritual que vão acalentar o seu coração. Venha conectar-se com Deus na Rádio Gazeta 104.9 FM e também no site gazetanm.com.br. É vergonha de conversar, é vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. É só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora. Que a alimentação mudou, minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca. Você consegue falar sem ter vergonha. Eu venho aqui na Oral Sim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender. Black November Net Fácil é promoção de verdade. Contratando qualquer pacote na Net Fácil durante este mês de novembro, você só vai pagar 50% da sua mensalidade até o carnaval. É isso mesmo, são 4 meses de economia na sua mensalidade. Tá esperando o quê? Mude pra melhor, mude pra Net Fácil. Ah, e promoção de verdade só a Net Fácil sabe fazer. O Coronel Hansen, secretário de Segurança Integrada de Montes Claros, esteve em nossos estúdios e concedeu entrevista falando sobre sua vida, carreira e sobre os projetos futuros para a segurança de Montes Claros. O Coronel Hansen, ele veio de Belo Horizonte, né? A gente fez a Academia da Polícia Militar lá no ano de 1995, formamos em 98 e viemos para Montes Claros quando formamos. E aí começou a nossa história com o norte de Minas, com mais propriamente a cidade de Montes Claros. Foram 20 anos de trabalho aqui, passamos pelo 10º Batalhão, pelo 50º Batalhão, pela 11ª Região, servimos nas diversas companhias da cidade, nas funções, né, várias funções aqui, inclusive na atividade de assessoria à imprensa, de comunicação também, nós tivemos a oportunidade de fazer trabalhos nessa área. E depois, quando atingimos o posto de tenente-coronel, quando assumimos o comando do 50º Batalhão, ficamos 1 ano comandando, fomos transferidos para Belo Horizonte,
onde assumimos o comando de um batalhão lá na cidade de Contagem. Depois fomos promovidos a coronel e agora, mais recentemente, né, no mês de fevereiro, início de fevereiro, dia 1º de fevereiro, fomos transferidos para a reserva, né? E fomos convidados pelo prefeito Guilherme Guimarães para assumir a Secretaria de Segurança Integrada, né? Mudamos com a nossa esposa, que é a Coronel Graciele, filha da terra, Montes Clarense. Temos 3 filhas, né, que estão estudando, fazendo já faculdade, 3 moças maravilhosas. E está aí, essa é a nossa história, um resumo da nossa história, e que com certeza Montes Claros faz parte dessa história, né? Nossa terra que a gente gosta tanto, né? Tão acolhedora, que tão bem recebe as pessoas que vêm de fora, que é o meu caso, né? Na verdade, sou do Rio Grande do Sul, mas estava em Belo Horizonte há muitos anos, né? Sou mineiro, 47 anos morando em Minas, e tenho todo esse amor por Montes Claros, justamente por, primeiro, ter sido muito bem acolhido na cidade, e, lógico, ter casado com minha esposa, que é Montes Clarense, né? E hoje estamos aí, agora retornando à terra querida. Sobre o comando do nosso prefeito, né, a gente já tem algumas tarefas determinadas por ele. E talvez a mais importante seja a do Guardião dos Montes. É um programa onde nós estamos incrementando a vigilância eletrônica na cidade de Montes Claros por meio de câmeras. Então, inicialmente nós estamos com um projeto para a implantação até o mês de julho de 456 câmeras na cidade. São câmeras que vão fazer todo o perímetro da cidade, então todas as entradas e saídas, além do centro, mais alguns bairros periféricos ao centro, vão ser monitorados por câmeras inteligentes, ou seja, câmeras com tecnologia de reconhecimento facial e de placas de veículos, né? E nesse placa de veículo que eu quero ressaltar aqui, que são aquelas placas de veículos furtados, roubados, né? Veículos que têm um impedimento, que acabam sendo utilizados para crimes. Então, nós vamos poder utilizar as câmeras para poder, inclusive, apreender esses veículos que são utilizados para outros crimes, bem como o reconhecimento facial. O reconhecimento facial se dará a partir de uma junção com o banco de dados do Cadastro Nacional de Mandados de Prisão, onde pessoas que têm mandados de prisão em aberto, na hora que passarem pela câmara, serão reconhecidos, né, pela que a gente chama de MET, né, que é aquele reconhecimento com mais de 70% da pessoa, para poder realmente fazer com que essas pessoas que têm mandado de prisão estão andando, às vezes, livremente pelas ruas, porque, não sei se você sabe, às vezes a pessoa se identifica com outro nome, né, tem uma identidade falsa. Então, às vezes, a polícia militar ou a própria guarda, né, na hora que vai conversar com a pessoa numa abordagem, ela passa uma identidade falsa, né, e às vezes naquele momento ali não dá para a gente saber que aquela pessoa tem um mandado de prisão, em virtude daquele documento falso que ele apresentou. E a partir do rosto, a pessoa pode mudar a identidade, pode mudar cabelo, mas as características do rosto, elas não são tão fáceis, a não ser que a pessoa faça uma cirurgia plástica. E isso vai incrementar, assim como já está incrementando em Belo Horizonte, essa prisão desses autores, ou, na verdade, desses possuidores de mandados de prisão. Só para você ter uma ideia, em uma semana em Belo Horizonte da implementação, mais de 70 pessoas foram presas com esse recurso da inteligência artificial nas câmeras, só no centro de BH. Então, para nós, para Montes Claros, né, tão logo a gente consiga implementar com as câmeras instaladas, implemente a inteligência artificial, vai ser um grande ganho, um passo gigante para que Montes Claros se situe entre essas cidades, né, que é São Paulo, Belo Horizonte, que faz esse acompanhamento eletrônico dessas pessoas e dos veículos, né, nas cidades em situação irregular, no caso de roubo, furto e até mesmo algum impedimento judicial. O recurso estará disponível a partir do dia 31 de julho. É o projeto, a data... É um contrato que nós temos com uma empresa, ela está fazendo as instalações dessas câmeras, são 456 câmeras a serem instaladas, no momento nós estamos com 220 câmeras instaladas, né? Então ainda se vão aí uns 4 meses, né? Acho que uns 3, 4 meses até julho, para poder todas as câmeras estarem prontas para uso. À medida que elas vão sendo instaladas, já tem lá. Então não saberia te dizer exatamente qual dessas já está, muitas dessas já estão, 220 já estão funcionando. Pode ser que seja uma dessas, mas eu não me lembro, são 220, né? São muitas câmeras. Mas já estão em funcionamento, algumas sim. Mas temos esse prazo, né? E você colocou, né, em entradas da cidade, que é o nosso objetivo. É monitorar todas as entradas e saídas de cidade, todas as entradas e saídas de Montes Claros terão câmeras, todas, com reconhecimento de placa e facial.
né? Bem como na rodoviária, né? Na próxima entrada ali do aeroporto, né? Aqueles pontos cruciais que a gente entende que são eixos ali, né? Que são eixos de passagem de pessoas que precisam ser acompanhados, monitorados, né? Para evitar uma fuga ou até mesmo uma entrada de pessoas ou de veículos suspeitos na cidade de Montes Claros. Câmeras da Polícia Militar, que chama Helios, né, que faz esse reconhecimento da placa, e ele já tinha, quando a gente lança nesse aplicativo, né, ele coloca lá que essa placa, esse veículo, ele estava fazendo esse trajeto. Então a Polícia Militar conseguiu, né, identificar que esse veículo poderia, na verdade, retornar a Montes Claros. E né, foi assim que aconteceu, né? Os policiais aguardaram, na hora que depararam que foram fazer a abordagem, e teve essa atuação, né? Porque a Polícia Militar ele tem algumas câmeras que fazem esse serviço. O sistema Guardião dos Montes ele vai ser ainda mais completo e tecnológico, né? Também cabe ressaltar aqui que essa parceria não é com a Polícia Militar e outros órgãos que estarão fazendo parte do sistema Guardião, né? Então, Polícia Federal, Polícia Civil, todos são órgãos do sistema de segurança que poderão usufruir para uma investigação dessas imagens, né? Então, o sistema não é simplesmente o ato de monitorar, né? O ato de estar ali com a vigilância eletrônica, não. Ele também servirá como provas para crimes que aconteçam, igual a gente estava conversando antes, sobre homicídios que aconteceram, às vezes tinha ali uma câmera que poderá ser usada, aquelas imagens, como prova, não é isso? No inquérito policial a ser instaurado. Acho que até por dever de justiça eu gostaria de agradecer a todos os guardas municipais que fazem um trabalho brilhante na cidade de Montes Claros. Eles realmente, em relação a todos os equipamentos, todas as áreas, praças, parques, né, e inclusive o seu trabalho é realizado com grande eficiência, né? Então os nossos guardas municipais, eles fazem um trabalho assim maravilhoso e tem trazido para a Prefeitura de Montes Claros e para a população residente na cidade um grande resultado, né? Eu acho que a população reconhece esse trabalho realizado pela Guarda. E também, já trazer de antemão aqui, né, que esse ano a Guarda completa 20 anos de existência. Em outubro nós temos 20 anos que a Guarda começou a fazer começou suas atividades na cidade de Montes Claros. Então teremos vários eventos aí, né, comemorando esses 20 anos de importante instituição que é a nossa Guarda. Você me perguntou também sobre projetos da Guarda a serem realizados. Nós temos alguns já em estudo, né, outros já começando a ser implementados, né. Nós temos aí o ROP, né, que é essa ronda da patrulha escolar, o Ciência Patrulha Escolar, patrulhamento escolar, que atende as escolas municipais da cidade de Montes Claros. Ele desenvolve esse trabalho com guardas nas escolas, fazendo palestras, conversando com os alunos, levando noções de cidadania, de civismo, né, para ficar longe das drogas, né? Então são projetos que são desenvolvidos nas escolas municipais, onde a guarda se faz presente, né, para poder realmente levar aquela segurança para aquela comunidade escolar, né, porque às vezes, né, tem aquelas falsas ameaças que acontecem, né, e a presença da guarda ela tem justamente esse condão, né, de aumentar essa sensação de segurança de toda a comunidade escolar. Entre outros projetos, né, que nós temos na questão ambiental com a Guarda, na questão do trabalho voltado para o trânsito, também a Guarda auxilia no trânsito de Montes Claros, entre outras atividades, né, que a gente em breve vai estar soltando aí, né, são projetos que estão sendo fechados para ser divulgados, mas que com certeza vão ajudar bastante a cidade de Montes Claros. O papel da Guarda não é simplesmente ali, às vezes, um atendimento de uma ocorrência, de um enfrentamento, não, né? De uma prisão, não é isso, né? Também o atendimento de uma emergência, né, de saúde, às vezes, né, uma pessoa engasgando. Então, os guardas recebem treinamento também de emergências, primeiros socorros, vamos dizer assim. E esses treinamentos, eles com certeza fazem a diferença, né? Nós tivemos guardas, não sei se vocês noticiaram, que salvaram a vida de crianças aqui em Montes Claros, recente. Sim. Né? Então, isso, né, deixa a gente muito feliz, porque mostra que esse treinamento ele tem dado resultado. Tem trazido, né, com certeza, benefícios para a cidade de Montes Claros. E o nosso papel é de incentivar cada vez mais esses treinamentos, trazer mais capacitações para que os guardas possam... A gente sabe, né, que quanto mais a gente treinar, né, melhor, né, menos problemas a gente terá, né, no futuro, né? Então o treinamento ele é primordial, ele é essencial para que o trabalho seja bem feito, né? Então pode ter certeza que quanto mais a gente poder treinar na Guarda, mais ela vai desempenhar a sua missão com
com louvor. Nosso prefeito, Guilherme Guimarães, ele tem em dos seus pilares, né, que é tanto a educação, saúde, um desses pilares para que a gente possa fortalecer a cidade de Montes Claros, que vai crescer muito, né, com esses investimentos que estão sendo atraídos para a cidade, é a segurança, né? Então não adianta você atrair investimentos de bilhões para a cidade se você não fortalecer a segurança. Porque você sabe que uma empresa só vai investir numa cidade se ela ter a certeza que as pessoas que estarão lá trabalhando, elas estão seguras. Uma empresa não vai trazer investimentos para um local onde a criminalidade é grande. Então todos podem ter certeza, a população pode ter certeza que Montes Claros está entre as cidades mais seguras, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, né? Os índices de homicídio são baixíssimos aqui na cidade, e isso reflete nesses investimentos que estão sendo atraídos para a cidade. Então, o recado que a gente deixa, né, é confie na gestão do nosso prefeito Guilherme, na nossa Secretaria de Segurança, na nossa Guarda, na Polícia Militar, em todos os órgãos de segurança que fazem um trabalho belíssimo para poder realmente trazer a sensação de segurança para a nossa comunidade. E podem contar com todo o nosso esforço, né, toda a nossa dedicação, 100%, para que a gente possa realmente, a cada dia, né, fazer uma Montes Claros melhor, uma Montes Claros mais segura, para que todos nós, afinal, né, nós somos moradores da cidade, possamos viver ainda melhor do que já vivemos no passado, né? Esse é o nosso objetivo e esperamos contar com a colaboração de todos, porque a segurança não se faz sozinho, né? Se constrói com todos. Então, agradecer pelo convite também, né? Sabemos da importância da TV Gazeta nessa divulgação para toda a cidade de Montes Claros. Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar aqui agradecendo, é realmente assim, fenomenal, tá? Então, parabéns pelo trabalho, estamos sempre à disposição aí para o que precisar. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes. Colégio Adventista de Montes Claros, da educação infantil ao ensino médio, estrutura moderna e um material pedagógico de excelência, educação sólida e baseada em valores. Matrículas abertas para 2025, últimas vagas. Educação Adventista, muito além do ensino. O tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, de olho na sua segurança. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Equipamentos para segurança, câmeras, videoporteiro, alarmes, profissionais treinados. Nós cuidamos melhor da sua segurança. Vigilar Alarmes, 3222-6578. Almoço à vontade com churrasco e sobremesa por só R$19,99? Eu duvido. Pois pode acreditar, acabei de encontrar o lugar ideal para quem gosta de muita fartura no almoço. Por aqui tem buffet livre com muita variedade de guarnições e saladas, churrasco com vários cortes, sobremesa e você come à vontade pagando só R$19,99 por pessoa. Essa é a novidade do Fogo de Parrilla, que acabou de mudar o formato do seu almoço para te agradar ainda mais. Para quem ainda não conhece, o Fogo de Parrilla fica na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, número 280, em frente ao Posto Castanheiras. Agora é só correr para cá e se deliciar com essa promoção incrível. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou requerimentos sobre segurança de barragens e o aumento dos preços dos alimentos. Semana nas comissões temáticas da Assembleia teve diversos requerimentos aprovados. Eles são instrumentos do Legislativo para que os parlamentares cumpram o papel fiscalizador do Parlamento. Por meio deles, deputadas e deputados podem cobrar providências e informações do poder público, além de pedir audiências públicas para debater assuntos de interesse do cidadão. A simulação de emergência de barragens em Santa Bárbara e Barão de Cocais, sem a participação da Defesa Civil, motivou um pedido de providências à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Comissão de Segurança Pública pede a apuração da SEMAD a respeito da conduta da mineradora AngloGold Ashanti. O tema também apareceu na Comissão de Meio Ambiente. Parlamentares pretendem visitar a Serra do Rola Moça para ver de perto a exploração minerária no local.
Ainda foram aprovados pedidos de audiência pública para discutir o assunto em cidades como Diamantina, Ouro Preto, Congonhas, Santa Bárbara, Itabira e Bom Jesus do Amparo. Os impactos da atividade têm sido alvo do trabalho de parlamentares, como na reunião que aconteceu em Conceição do Mato Dentro. Tudo isso precisa ser debatido à luz dos atingidos, dos seus direitos, da sua vida, porque a gente não pode ver aqui a destruição da vida das pessoas, das comunidades, da água, por um empreendimento que é um minerário que é um dos maiores do Brasil. Já a alta no preço dos alimentos e o impacto para a população vão ser debatidos pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. A gente precisa trazer para dentro da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, essa discussão sobre a alta de preço dos alimentos, como as inflações estão impactando na vida das pessoas, como a alta dos combustíveis, como que a gente tem visto esse cenário econômico dentro da Casa dos Consumidores Mineiros e Mineiras. E 2 projetos de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais reforçam a luta contra tromofilia e endometriose. Um deles propõe a criação do Dia Estadual de Conscientização sobre a Tromofilia, a ser celebrado anualmente no dia 5 de maio, e o outro estabelece o selo amarelo da luta contra a endometriose. A Comissão de Saúde deu aval a 2 projetos de lei que visam a promoção da luta contra doenças no Estado. Um deles, em turno único, institui o Dia Estadual de Conscientização sobre a Trombofilia, a ser lembrado todo dia 5 de maio. A ideia é estimular campanhas e ações informativas que fomentem medidas para a pesquisa, o cuidado e o diagnóstico da doença. A outra proposta, que avançou, mas em primeiro turno, estabelece o selo amarelo da luta contra a endometriose. De acordo com o texto, o selo será concedido à empresa ou órgão público que oferecer até 3 dias de licença por mês, com remuneração integral, a funcionárias diagnosticadas com endometriose profunda. Participe da nossa programação através do WhatsApp 998957165 e acesse o nosso site www.gazetanm.com.br. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Fique agora com o Ronda Gerais com Rafael Bicalho. E a gente se vê às 19 horas no De Olho na Cidade. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.